Você sabia que a fala e a escrita nos exigem habilidades diferentes? Hoje iremos aprender sobre isso. Falar não é simplesmente ler um texto. Ao falarmos, usamos outros recursos. Da mesma forma, escrever não é apenas transferir para o papel aquilo que queremos dizer. Uma pessoa que se comunica bem sabe usar adequadamente a fala e a escrita, de acordo com a situação exigida, de acordo com o contexto. A grande diferença entre a fala e a escrita está no grau de complexidade destas duas atividades. Ao elaborarmos um texto, a escrita pode ser revisada. Se tem uma palavra que não gostamos, podemos retirar e substituir por outra. Já na fala, não é possível fazer isso. Não existe um rascunho para a fala. A elaboração da fala pode ocorrer, sim, através de uma preparação. Você previamente organizar sua fala, o que você pretende dizer, mas depois que você falou, já foi. Não há como voltar atrás e apagar o que foi dito. Você até pode corrigir-se, mas excluir a palavra falada? Não. Percebes? A elaboração da fala é instantânea, imediata. Por isso, devemos tomar cuidados ao falar. A escrita, depois de enviada para o seu destino, ela já está registrada. Ela também não pode ser alterada. Já na fala, existe uma flexibilidade maior. Se você fala alguma coisa e o seu interlocutor, aquele que está ouvindo, a outra pessoa não entendeu, você pode corrigir imediatamente, falar em outras palavras. Agora, se eu estou lendo um livro e não compreendo uma frase, não há como eu perguntar para o livro o que ele quis dizer com aquela frase, a menos que eu entre em contato com o escritor e pergunte. Já a fala não é compreendida somente pelas palavras, ela é compreendida também por toda a comunicação não verbal. Os gestos, o tom de voz, o olhar, a postura, as ênfases na voz, a melodia. Os erros gramaticais, os erros de ortografia, pontuação e concordância na escrita são muito sérios e comprometem o texto. Já na fala, muitas vezes passam despercebidos. A língua é um código verbal composto por regras comuns aos falantes de uma língua, como, por exemplo, nós, falantes da língua portuguesa. Como falantes de uma língua, devemos seguir determinadas regras compostas pela língua para nos comunicar. Por exemplo, podemos falar: a escola da Lia é muito boa, porém, não posso falar: escola a muito boa de era Lia. Fica uma construção sem sentido. Então, para que a comunicação aconteça, precisamos estabelecer as regras estabelecidas pela língua. Caso contrário, ninguém nos compreenderá. Há duas modalidades da língua ou maneira de representarmos a língua. Pela representação fônica, ou seja, o som da nossa voz, que caracteriza a língua falada. A outra forma é representada graficamente, ou seja, por meio da escrita, que representa
a língua escrita. Então, não podemos confundir língua falada e escrita, porque são duas formas diferentes de representar a língua. A língua falada é mais espontânea, um processo natural que vamos desenvolvendo desde a infância a partir da convivência no nosso contexto familiar e social. Na língua falada, os interlocutores estão presentes, a fala é acompanhada pelo tom de voz, algumas vezes por mímicas e fisionomias dos falantes. A língua falada é individual e o falante pode escolher os elementos que lhe convém de acordo com o contexto, com a situação em que se encontra. Ela tem dois níveis. Primeiro, a língua coloquial ou popular, conhecida como linguagem informal. Nesse nível, usamos a fala livremente, a fala que a maioria das pessoas usam no dia a dia. É na língua coloquial que aparecem as gírias. O falante da língua coloquial não se preocupa em seguir as regras estabelecidas pela gramática normativa. O segundo nível da língua falada é a linguagem formal ou culta. Diferente da linguagem coloquial, na linguagem culta o falante toma mais cuidado com a maneira que fala, buscando escolher o melhor vocabulário. Obedece às regras gramaticais, como, por exemplo, em debates, entrevistas jornalísticas, a apresentação de trabalhos escolares, etc. Observaram? Dependendo da situação que nos encontramos, devemos falar com a linguagem formal ou informal. É muito importante termos domínio da oralidade, ou seja, da língua falada, para adequarmos nossa fala em diferentes situações que ela for utilizada. E para isso precisamos desenvolver o gosto pela leitura. Já a língua escrita é mais formal, é composta por um sistema mais disciplinado e rígido, até porque não é possível contar com gestos, com tom de voz e fisionomias que facilitam a compreensão da mensagem. Desse modo, ao escrever, precisamos ser mais objetivo e claro em nossas mensagens, pois estamos distantes dos nossos interlocutores, sem poder tirar possíveis dúvidas geradas na mensagem. A língua escrita foi criada depois da fala. Ela é artificial. Para aprendermos, levamos tempo. Por isso, vamos à escola, para que o professor nos ensine. Diferente da fala, a escrita pode ser guardada e passada de geração em geração ao longo dos tempos. Assim como na língua falada, na língua escrita há dois níveis, o coloquial e o formal. Exemplos de linguagem coloquial na escrita: cartas, mensagens no WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, entre outros. Na língua culta, há a preocupação em seguir as regras impostas pela gramática normativa e adequar corretamente a linguagem aos diferentes contextos. Exemplos da linguagem escrita na norma culta: reportagem, receita médica, currículo, redação, textos científicos. Como conseguimos dominar a linguagem escrita? Com muita escrita. Está sempre escrevendo. Resumindo, a língua escrita e a língua falada não são a mesma coisa. São duas maneiras diferentes de usarmos a língua. No nosso caso, a língua portuguesa. A língua falada é mais natural e a escrita é artificial. Leitor e escritor estão distantes. Logo, a língua escrita
é mais cuidadosa. Assim, devemos seguir as regras pré-estabelecidas pela gramática normativa. Usamos estas duas modalidades, a língua falada e a língua escrita, para nos comunicar. Lembrando que, para uma boa comunicação, temos que nos posicionarmos como ouvinte e, como escritor, devemos planejar antes de escrever e usar corretamente as regras gramaticais. Siga algumas dicas para desenvolver a sua fala e a sua escrita. Ao se preparar para falar, escreva o roteiro como se fala. Pratique sua fala e escrita com diferentes modalidades de textos. Observe a fala e a escrita de pessoas que usam a língua padrão. Adapte-se de acordo com o grau de formalidade da comunicação e aproveite as redes sociais e o mundo digital usando a seu favor.